bem-vindos. É um prazer para o Sebrae estar ao seu lado nesse momento. Meu nome é Camila Regis, sou colaboradora do Sebrae Santa Catarina e estarei hoje aqui nessa sala para lhe auxiliar. A nossa palestra inicia agora com a palestrante Tânia Nogueira, da Growing Soluções e Negócios. E eu gostaria de lembrá-los e pedir que mantenham, por gentileza, os seus microfones desligados, as suas câmeras desativadas e que todas as dúvidas pertinentes ao assunto sejam enviadas através do chat. Ao final da palestra, o palestrante tirará 15 minutos para responder as perguntas. Então, por favor, façam toda a sua interação através do chat. Tânia, com você a palavra. Muito obrigada. Seu microfone está no mudo. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim. Oi, pessoal, boa tarde para todo mundo. Eu queria primeiro agradecer a disponibilidade de todos, o interesse de todos pelo assunto. Como a Camila falou, eu sou a Tânia. Eu sou consultora empresarial desde 2004 e já tive passagem por algumas empresas de consultoria. Nesse período, eu passei 3 anos fora do país, inclusive, então tive uma atuação internacional ao longo de 3 anos. E de 5 anos para cá, aproximadamente 5 anos atrás, eu fundei a Growin, que é a empresa que a gente tem aqui em Florianópolis, que presta serviços voltados tanto para a parte de organização financeira das empresas, quanto, inclusive, absorver a operação financeira dos nossos clientes, em alguns casos, quando os clientes têm esse interesse, né? Então, a gente absorve, o cliente terceiriza para a gente faz a operação financeira. E a gente trabalha também com essa parte de orçamento, de fazer projeção e tal, e inclusive com a parte de reestruturação também, para empresas que já estão com uma situação, um problema de caixa mais grave, não conseguem sair dessas dificuldades financeiras, a gente trabalha tanto a parte de montar orçamento, fazer gestão do orçamento, como montar junto com a empresa estratégia financeira mesmo, para que ela consiga se recuperar. O foco da nossa apresentação aqui de hoje é essa parte de como fazer um bom orçamento, como montar projeções. E aí eu vou, na verdade, vai ser uma aula, assim, como se fosse uma aula, eu vou preencher uma planilha aqui em tempo real com vocês. Então, eu vou compartilhar minha tela daqui a pouco e vocês vão acompanhar aqui o preenchimento da planilha. Essa planilha vai ser disponibilizada no final. E só antes de eu já apresentar a planilha aqui, eu vou compartilhar alguns pontos aqui bem rapidamente com vocês, dos pontos que nós aqui na Growing consideramos que são, assim, essenciais, como se fosse um dever de casa que a empresa precisa fazer na gestão financeira, né? E aí, um desses pontos, que é o ponto que a gente vai aprofundar hoje, é a gestão do orçamento, tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E vamos lá. Então, como eu falei, antes da gente entrar na apresentação, no preenchimento da planilha, alguns pontos aqui bem rápidos, tá, gente? Que é o nosso dever de casa, é o checklist aqui da retomada. O ponto que a gente vai aprofundar hoje é esse ponto 1 aqui, tá? Que é a questão de fazer a conta mesmo, ter uma projeção mensal dos resultados, entender os números de fato, né? Então, como é que estão as perspectivas, assim? O que essa empresa vislumbra de resultados de vendas para os próximos meses? E, em função disso, como vão ficar os gastos dessa empresa? O objetivo aqui é a gente entender se essa empresa ela consegue, mesmo no momento difícil como esse de pandemia, né, se ela consegue gerar lucro, se ela consegue enxugar seus gastos ali, ser lucrativa, e que tipo de contas, né, que tipo de, né, às vezes até escolhas a gente vai ter que fazer para garantir esse resultado. Não sei se vocês conhecem o Guilherme Benchimol, que é presidente da XP Corretora, né? Semana passada perguntaram para ele qual que é o segredo de sucesso para as empresas, e a resposta dele foi bem direta. Ele falou, receita menos despesa tem que ser maior que zero. Então, esse exercício, muitas vezes, ele fica na cabeça dos donos de empresa, né, dos empreendedores. Ele tem, às vezes, números grandes na cabeça, mas não faz o exercício, assim, de colocar na planilha, de colocar no papel, e aí a gente não consegue tomar decisão, né? No momento como esse que a gente está vivendo, de pandemia, de orçamento curto, para quem está tentando buscar dinheiro em banco e ainda não conseguiu, os gastos ficam muito apertados, né? As contas ficam muito apertadas. Então, não dá para fazer conta só de cabeça. A gente precisa conseguir enxergar esses números de alguma forma, tá? Então, por isso esse ponto 1 aqui é tão importante para mim, e nesse momento ele é o mais importante de todos, assim. Mas vou deixar mais algumas dicas aqui, passando bem rapidamente, tá? De outros pontos aqui que a gente considera que podem ser avaliados. Então, nesse item 2, a gente fala, né, o proprietário dessa empresa, ele tem algum dinheiro, um capital próprio,
que ele possa colocar na empresa nesse momento? Ou tem algum investidor interessado em colocar dinheiro nesse negócio? Se for o caso, provavelmente esse investidor, ou até mesmo o próprio dono, ele vai querer fazer umas continhas antes, né, para entender, né, quanto que ele vai colocar de dinheiro e o que ele vai ter de retorno em cima disso. Mas é um ponto também para ser avaliado. O terceiro ponto aí, né, pensar nas grandes contas da empresa. E aí, quando a gente fala isso, a gente acaba voltando no item 1 de novo, que é a questão de fazer as contas. Mas a gente precisa entender nesse momento até onde a gente tem fôlego para pagar grandes contas, né? Então, a gente está falando aqui principalmente de folha de pagamento. Na sua situação atual, digamos que você está tentando pegar um crédito no banco e aí, né, está enfrentando dificuldades, você ainda não conseguiu esse recurso, você tem dinheiro até quando para pagar a sua folha de pagamento? Faz as suas continhas aí para entender até onde vai esse fôlego. Da mesma forma com os impostos, né? Como é que estão os impostos? Você está conseguindo pagar seus impostos no dia? Tem algum imposto atrasado? É importante ter um diagnóstico claro disso. Se você não tem esse número claro, pede para a sua contabilidade, né, para o seu contador ou escritório contábil, para acompanhar isso com você, para você ter sempre claro, né, o que está em dia, o que está faltando, e para você conseguir traçar um plano de como é que você vai regularizar isso depois, se for o caso. Nessa parte de antecipação de recebimentos, se a sua empresa já faz isso, né, se você desconta lá, quando o cliente paga no cartão de crédito, se você já desconta isso, você já está antecipando lá depois de 2, 3 dias, né, que o banco deixa as empresas fazerem essa operação, tem que tomar cuidado, porque depois você pode ficar sem esse recurso lá na frente, né, só toma cuidado para não contar com o recurso que, na verdade, você já usou, você já antecipou, e você está achando que ele vai cair lá na frente, então só toma cuidado com isso. Né? Se você se encaixa no grupo de empresas, que são muitas, né, que estão tentando pegar de recurso em banco, lembra disso, assim, quanto que eu vou precisar de recurso para cobrir o recebimento futuro, que na verdade eu já antecipei, né? Sobre a questão de ciclo, a gente chama de ciclo financeiro, né, que entra a parte tanto de estoque, quanto de pagamento, quanto de recebimento, né, são esses 3 pontos. Política de prazo. Como é que está a sua política de prazo hoje? É um momento bem oportuno para avaliar se essa política de pagamento está legal, assim, né? Se você tem boas condições com seus fornecedores. Mesmo que você esteja conseguindo pagar tudo em dia, ou se estiver atrasado, conversa com o fornecedor, né? Esse é o momento de ser proativo, né? Tanto na relação com os fornecedores, quanto na relação com os clientes. É ligar, fazer o contato e combinar uma regra que faça sentido para a empresa, né? Até porque está todo mundo passando pela mesma dificuldade, todo mundo passando pelo mesmo momento. Então, se você combina essas regras de maneira mais clara, acaba sendo melhor para todo mundo. Então, mesmo que, né, você esteja numa situação rara de privilégio, que você não está precisando atrasar nada, é bom saber se você tem a melhor condição ou, de repente, tentar negociar algumas regras, né, melhores ou específicas com o fornecedor. A outra variável aqui que eu comentei, né, sobre essa questão do ciclo financeiro é como é que está o estoque da empresa. E aí, nesse momento, as empresas têm um desafio enorme aí de achar um equilíbrio, né? Para as empresas que trabalham com venda de produto, no caso, achar um nível que seja ideal entre não perder venda, mas também não ter um estoque muito alto, porque estoque parado é dinheiro parado, né? Então, achar um nível de estoque que seja condizente com a sua realidade atual, com o seu momento atual, e, né, equilibrar isso certinho. E aí, o terceiro ponto, né, dessas 3 variáveis do ciclo financeiro, que é a questão das contas que você tem a receber. Se você percebeu que a sua inadimplência aumentou, da mesma forma que a gente falou ali sobre os fornecedores, faz contato com o cliente, seja proativo, né? A gente já fez várias análises, várias contas na Growin, e a gente percebeu o seguinte, que quanto maior o atraso das contas, né, quanto maior o atraso no pagamento das contas por parte do cliente, maior tende a ser a inadimplência, né? A gente já fez análise em várias empresas e a gente sempre constata isso. Então, combina o jogo quanto antes, pode ser que ele tenha que atrasar 2 dias, 3 dias, uma semana, mas deixa as coisas bem claras e bem combinadinhas. Tá? E aí, para fechar essa parte aqui da apresentação... Sânia, desculpa te interromper, a tua tela caiu porque alguém compartilhou em cima. Peço desculpa. Certo, então, deixa eu compartilhar novamente. Agora sim, né? Sim, tá bom. Tudo certo. Para fechar, então, gente, isso aqui é só uma introdução, né? Como eu falei ali no começo, a gente vai
nossa conversa aqui é para a parte de orçamento mesmo, mas só para fechar essa discussão aqui dos deveres de casa e garantir que tudo que a empresa, tudo que está no controle da empresa, ela está fazendo. A gente tem só mais esse ponto, que é para quem já está ou com negociação mais avançada com o banco, né, de repente alguém que já conseguiu um empréstimo. A gente sempre bate nessa tecla do item 9, que é o seguinte: as empresas às vezes olham o valor que elas precisam, então, sei lá, eu preciso de 50 mil reais do banco, aí eu vou lá e olho o valor. E olha a taxa de juros para ver se a taxa está boa ou não está. Ah, está meio alta, está boa e tal. Mas esquece de olhar o valor da parcela. E aí esse exercício ele é muito importante. Mesmo que você tenha pego um empréstimo que você tenha carência de 3 meses, 6 meses, não deixa para pensar sobre esse valor dessa parcela lá na frente, né? Porque os 3 meses passam rápido, 6 meses passam rápido, e daqui a pouco você está com uma conta para pagar que não tá cabendo no seu orçamento. Então, é sempre muito importante, antes de fechar qualquer empréstimo com o banco, olhar para esse valor da parcela, e aí a gente vai fazer as contas aqui agora de como é que monta esse orçamento, né? E aí você vai poder descobrir se o valor da parcela do empréstimo que você está tentando pegar no banco realmente vai caber no orçamento, tá? Então, dessa parte introdutória é isso. Esse material aqui também vai ser disponibilizado para todo mundo. Eu passei bem rapidamente, assim, só para a gente falar mesmo de quais são as variáveis, né, tudo que a empresa pode analisar, mas vamos ao que interessa aqui, que é essa parte que eu quero aprofundar mais com vocês. Camila, só uma pergunta, eu consigo minimizar isso aqui? Eu posso fazer assim, né? Pronto. Sim, aqui não aparece para nós. Tá, ok. Bom, vamos lá, gente. Eu tenho uma planilha aqui que eu vou preencher ao vivo com vocês, como eu disse antes, para quem chegou depois, ela vai ser disponibilizada. A gente vai montar um orçamento, tá? Nosso exemplo aqui, nossa empresa é uma fábrica de alimentos. E aí eu vou apresentar primeiro para vocês quais são as planilhas que a gente vai ver aqui, tá? E aí nós vamos preenchendo ela junto e aí depois a gente vai chegar no resultado final aqui. Então, a primeira aba dessa planilha é essa aba aqui, que é a DRE propriamente, tá? Que é o exercício que a gente vai fazer. Aqui do lado, a gente tem uma planilha que ela tem uns gráficos aqui dinâmicos, então a gente vai filtrando aqui, vocês vão ver que o gráfico ele vai atualizando, tá? E aí a gente vai analisar esses dois gráficos aqui, tanto de gasto fixo quanto variável, quando a gente for fazendo o orçamento de cada conta, para a gente entender qual que vai ser o valor que a gente vai colocar no orçamento. Seguindo aqui, a gente vai fazer um exercício aqui, vocês vão ver, a gente vai fazer um exercício de preencher um orçamento de 12 meses. Mas se vocês forem fazer, por exemplo, o orçamento de julho a dezembro desse ano, o exercício ele é exatamente o mesmo. Você pode pegar, por exemplo, seu histórico de janeiro a maio, que você tenha desse ano, e a partir dele fazer essas análises e fazer a projeção do seu julho a dezembro aí, tá? Aqui a gente pegou como se fosse o histórico de 2019 cheio, e a gente está montando um orçamento para uma empresa para o ano de 2020 cheio. E para fechar, dentro desse conjunto de planilhas que a gente vai precisar aqui, eu tenho uma tabela simples aqui com colaboradores e com salários, né? E quem trabalha na fábrica e quem trabalha fora da fábrica. E aí vocês vão entender daqui a pouco por que a gente vai precisar dessas informações. Ok, gente, na parte de... Começando assim, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar e preencher aqui quando a gente fala de uma DRE é a projeção de receita mesmo da empresa, né? Ver quanto que essa empresa vai vender. E quando a gente fala de fazer orçamento, fazer projeção de empresa, a gente pode levar muitas variáveis, assim, em consideração, né? Então, se você fala de uma empresa que tem, sei lá, um pico de vendas no último trimestre do ano, é claro que se você for fazer essa projeção mês a mês, você vai concentrar uma parte maior dessas vendas nos últimos 3 meses do ano. Se a gente está falando de uma empresa que, não, ela tem uma venda mais linear ao longo dos meses, ela pode olhar para esse histórico e pensar, bom, quanto que eu quero crescer nas minhas vendas de um ano para o outro? E fazer uma análise com base nesse histórico e projetar esse crescimento. E o que a gente pode dizer sobre esse momento que a gente está vivendo agora? Né? A gente está num contexto assim, que a gente não tem semelhante histórico, a gente não tem referência de pandemia para saber como é que a gente faz essa projeção para frente. Então, os meses que são mais valiosos, assim, em termos de número de informação que a gente tem agora, são os meses de março para cá. Então, se você tiver os seus números de março, abril e maio, você já tem um bom insumo para começar a trabalhar, para conseguir fazer essa projeção dos próximos meses.
né? Talvez os 3 primeiros meses desse ano sejam menos relevantes para você nesse momento, para você fazer essa projeção, do que né, na verdade, janeiro e fevereiro você poderia então descartar e usar os seus meses de março, abril e maio, né, para a gente fazer essa projeção. Então, aqui para esse exercício, a gente está considerando, eu já preenchi a linha da receita, vocês vão ver que é uma empresa aqui que fatura, em média, né, seus 320 mil por mês, é um faturamento legal, considerável, e aí, a partir disso, a gente vai fazer uma projeção aqui de várias linhas de despesa. Então, a gente trouxe um modelinho aqui, vocês vão ver, né? Pode ser que na empresa de vocês não tenham todas essas despesas aqui, e talvez vocês não tenham que fazer um orçamento tão grande, né, e tão detalhado como esse que a gente fez aqui. A gente preferiu trazer um exemplo de uma empresa um pouco maior, para que a gente tenha um pouco mais de opções aqui de detalhe, porque se vocês quiserem usar essa planilha, depois vocês podem deletar linhas, do que a gente fazer um que seja de uma empresa um pouco menor e, de repente, os números são menores e eu tenho menos tipo de gasto, né, para a gente conversar aqui. Então, a gente preferiu trazer um nível de detalhamento maior. E aí, cada um pode adaptar isso aqui, é claro, dentro da sua realidade, tá? Então, o primeiro passo aqui, esses números de receita, eles já estão ok, já estão preenchidos, tá? Quando a gente chega aqui na parte dos impostos. Então, estamos falando aqui de uma empresa que é optante pelo Simples. Para essa faixa aqui de faturamento, a gente tem uma empresa que vai estar provavelmente com uma alíquota próxima dos 18%. Isso varia de empresa para empresa, porque varia conforme o faturamento. Então, cada um vai ter que avaliar dentro da sua empresa, dentro da sua realidade, qual que é a faixa de Simples que faz, né, que é praticada na sua empresa, para poder fazer essa projeção. Do jeito que a gente deixou a nossa planilha aqui, quando eu mudo esse valor aqui, ele já muda todos os impostos, tá? Então, eu consigo vir aqui, colocar o 18 e ele já vai atualizar tudo automaticamente. Então, é só você preencher aqui do ladinho. A gente até deixou um outro motivo pelo qual a gente pegou o exemplo de uma empresa um pouco maior, é que vocês vão ver que a alíquota de 18% aqui é uma alíquota relativamente alta, né? E muitas vezes as pessoas tendem a achar que o imposto simples, ele é sempre o melhor, e ele é sempre o mais baixo, e não necessariamente. Então, para empresas que já têm um faturamento um pouco mais alto, que começam a chegar no teto, né, dessas alíquotas do simples, às vezes é um bom papo para se ter com o contador, e uma boa dúvida para se tirar e para fazer contas, para ver se realmente vale a pena continuar no simples, porque nem sempre vale a pena. Para os que têm faixas mais baixas, sim, mas talvez no seu caso, se você tem uma empresa que já tem um faturamento um pouco mais expressivo, pode ser que não vale a pena. Beleza, e então assim a gente calcula a receita líquida. Vamos falar um pouquinho então dessa parte aqui dos custos. Então, a gente está falando de uma fábrica de alimentos. Pode ser que na sua empresa, os custos que sejam diretamente alocados ou ao produto que você vende ou ao serviço que você vende, eles podem ser um pouco diferentes. No nosso caso aqui, a gente tem insumos, embalagens e mão de obra. São os 3 custos que estão diretamente alocados à produção, tá? E aí, eu queria fazer o exercício aqui da parte de insumos com vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir na minha abinha aqui do lado, na aba Análise, e eu vou filtrar aqui insumos. Vocês vão ver que os gráficos aqui embaixo, eles atualizaram. E aí eu tenho 2 gráficos, né? Como eu tinha falado com vocês antes. A gente tem um gráfico aqui que a gente vai olhar mais quando a gente estiver falando de gastos fixos. E a gente tem outro gráfico aqui embaixo que a gente vai olhar mais quando a gente estiver falando de gastos que são variáveis. Bom, no caso de insumos, a gente está falando de um gasto que quanto mais eu vendo, mais insumo eu preciso comprar. Né? Então, aqui nesse caso, a gente está falando de um gasto variável. Se eu estivesse falando de um gasto como aluguel, por exemplo, não faz sentido, né? Se eu vender 10% a mais, o valor do meu aluguel ele não vai mudar, né? Então, nesse caso, a gente poderia olhar mais para esse gráfico aqui de cima. Como a gente está falando de insumos, que quanto mais eu vendo, mais insumo eu compro, a gente vai dar uma olhada nesse gráfico aqui embaixo. Essas barrinhas verdes que vocês estão vendo são os gastos que a gente colocou mês a mês aqui do ano de 2019. Então, no ano passado, a empresa gastou essas barrinhas aqui, o equivalente a essas barrinhas, em cada mês do ano passado. A linha laranja pontilhada que vocês estão vendo aqui é a média em relação ao percentual sobre a venda. Então, deixa eu voltar um pouco. O valor, as barrinhas em verde aqui, elas são o valor em reais, tá? Essa linha verde que vocês estão vendo aqui é quanto que cada um desses gastos representa sobre o tanto que a empresa vendeu. Porque se a gente está falando de um gasto
que quanto mais eu vendo, mais eu vou gastar, faz sentido eu saber quanto que é esse gasto em relação à venda, tá? Então, aí é essa linhazinha verde aqui que vocês estão vendo. E aí eu fui lá e fiz uma média dela. Isso vai estar pronto no arquivo, vocês não vão precisar se preocupar, porque ele vai calcular sozinho. Mas essa linha pontilhada laranja é o que me mostra, então, que no ano passado eu gastei, em média, para comprar insumo, 24,3% de tudo que eu vendi, de toda a minha receita de vendas. 24,3% disso foi para comprar só os insumos, tá? Então, esse é um número bem importante. Quando a gente vai falar de projeção de gastos que variam conforme a venda, a gente olha bastante para esse percentual, para saber quantos por cento da venda isso representa. Tá? Ali vocês viram que para o ano de 2019 estava 24,3%, né? Para o nosso exemplo aqui, a gente vai considerar que a gente vai aplicar uma fórmula aqui de 23% sobre a venda, tá? Então, eu vou aqui no meu 23% vezes a minha receita operacional líquida. Então, o que a gente está dizendo aqui? A gente está considerando que a empresa ou ela vai ser mais eficiente para usar os seus insumos, né? Ela vai ter um ganho de produtividade, ou ela vai fazer uma negociação com o fornecedor para diminuir o quanto que ela gasta em relação a quanto que ela vende, tá? Então, por isso que a gente colocou esse percentual aqui um pouquinho mais baixo. Nesse caso aqui, a gente está falando que a empresa tem um desafio, né? E aí eu vou replicar isso para o restante do ano aqui, tá? Peguei as minhas fórmulas aqui, que vocês viram, a fórmula vai estar gravada aqui, e a gente puxou isso até o final do ano. O raciocínio para embalagens é o mesmo, tá? Eu deixei a fórmula pronta aqui, mas aí vocês fariam a mesma coisa. A gente vem aqui, filtra, e aí a gente vê o percentualzinho aqui embaixo. E aí, com base nisso, a gente define quantos por cento da receita eu vou gastar com embalagem. E por que a gente está falando em percentual da receita? Porque a gente está falando de uma coisa, que quanto mais eu vendo, mais eu gasto, né? Quanto mais essa fábrica de alimentos vende, mais embalagens ela precisa comprar para embalar os seus produtos. Então, também é um gasto que faz sentido a gente olhar sobre a venda. Ok. E aí, o terceiro e último tipo de gasto aqui que a gente vai ver que vai variar no nosso exercício aqui, que varia pela venda, né, é o de mão de obra que está alocado diretamente na fábrica. Então, quanto mais eu preciso produzir, mais gente eu vou precisar contratar, ok? Então, nesse caso aqui, vocês viram que a gente tem uma planilha aqui que é a folha de pagamento, e aí a gente tem o salário de todo mundo da fábrica, né? Então, eu vou fazer uma soma e vou pegar todos os salários que estão aqui da fábrica. Certo. Então, agora eu vou congelar as minhas células ali e trazer esse valor para cá. A parte de encargos referentes a essa linha de mão de obra, a gente vai falar quando a gente já estiver aqui embaixo, tá? Porque aqui, quando a gente fala do salário da estrutura administrativa, eu vou explicar um pouco mais o que é cada um desses encargos. Então, por enquanto aqui, vamos deixar em branco, mas o raciocínio vai ser o mesmo para o que a gente vai ver aqui embaixo daqui a pouco, ok? Então, feito. A gente preencheu, a parte de receita já estava preenchida, a parte de custos aqui a gente preencheu. Vocês viram que a gente foi lá e a gente viu quantos por cento da receita isso representava. Por quê? Porque é um gasto que quanto mais eu vendo, mais eu vou gastar. Então, a gente olha sempre para esse percentual. E aí, assim, a gente tem, ó, o lucro bruto da empresa já está calculado aqui embaixo, tá? Vocês vão ver que ao longo da planilha, a gente vai ter alguns indicadores aqui que vocês talvez já tenham ouvido falar, e aí a planilha já vai fazer o cálculo automático aqui, caso vocês queiram acompanhar isso, tá? Seguindo, então, gente, a gente vai falar um pouco agora das despesas com vendas. E aí, quando a gente fala de despesas com vendas, a gente cai nessa mesma categoria de quanto mais eu vendo, mais eu gasto, né? Então, ainda para essas despesas aqui, a gente vai fazer o mesmo trabalho de ir lá e filtrar e ver aquele gráfico de baixo, que é o que mostra o percentual. Alguns a gente já vai deixar preenchido aqui, tá? Alguns indicadores aqui a gente já deixou preenchidos, né? Porque o raciocínio é o mesmo, a gente só quer passar algumas possibilidades diferentes aqui com vocês. Então, eu vou passar para o de baixo aqui, que é a parte do marketing. Então, vamos filtrar aqui, que a gente vai ver um exemplo um pouquinho diferente. Para a parte de marketing, gente, tem empresa que faz o orçamento de marketing como se fosse um gasto variável, né? Então, quanto mais eu vender, mais eu vou poder gastar com marketing.
E tem empresa que trata o marketing como um gasto fixo, né? Você pode ter um exemplo seu aí que você contrata uma agência de publicidade que tem um contrato mensal, ou você você paga o Google, ou você paga o Facebook, e aí você tem gastos que são mais fixos. No caso aqui de baixo, é como se eu dissesse para o meu gestor de marketing lá, ó, você tem 2% do faturamento da empresa para gastar com marketing. Se vira, você pode gastar no mês que você quiser, você pode gastar com o que você quiser, desde que você fique abaixo desses 2%. Aqui é uma forma. Ela é menos usual, na verdade, porque se usa mais ao de cima, mas eu queria só mostrar para vocês que, no caso de marketing, dá para fazer dos dois jeitos, tá? Então, se a gente fosse olhar para o gráfico aqui de cima, a gente tem essas barrinhas aqui que mostram os gastos com marketing, mês a mês, tá? E aí, essa linhazinha azul pontilhada aqui de cima, ela me mostra a média. Então, vocês viram aqui que tem bastante variação desses gastos de um mês para o outro, mas na média, eu gastei R$ 5.400 por mês com marketing. Essa linhazinha amarela aqui embaixo, ela me mostra qual foi o mês que eu gastei menos com isso, né? No caso aqui com marketing. Então, o mês que eu gastei menos foi um mês que eu gastei R$ 1.500. E aí, o arquivo ele vai sugerir automaticamente aqui, como uma proposta de meta, para você avaliar, um valor que é exatamente o meio do caminho, a metade do caminho entre a média e o menor mês de gasto, o menor gasto que você teve. Então, nesse caso aqui, ele está sugerindo uma meta de 3.400. E aí você pode avaliar, no seu caso, se essa meta ela faz sentido ou não, né? Se é mais prudente repetir a média do que você estava fazendo no ano passado, ou se você consegue, de alguma forma, reduzir esse gasto para chegar a esse valor aqui, tá? Esse valor, só para lembrar, ele é só uma sugestão. No nosso exemplo aqui, eu vou colocar como sendo como um gasto variável, tá? Então, eu vou dizer que ele é um valor que vai variar conforme o percentual do meu faturamento, mas eu poderia também ter feito da outra forma e ver quanto que isso dá em reais. E daqui a pouco a gente vai ver vários exemplos disso, tá? Então, nesse momento aqui, eu vou fazer esse como gasto variável. Ok. Para comissões de representantes, né? No caso para quem trabalha com representação, geralmente é um contrato com comissionamento fixo. Então, nesse caso aqui dessa empresa, a gente está falando que ela paga 7% de comissão sobre as vendas. E assim a gente fecha também esse bloco das despesas com vendas. E aí a gente vai ter aqui embaixo um indicador que chama margem de contribuição, né? Que ele é basicamente o cálculo da receita, menos os custos da empresa e menos as despesas com vendas. Então, aí a gente tem esse cálculo e aqui embaixo quantos por cento que dá esse indicador para cada mês, ok? Seguindo para o próximo bloco, então agora a gente vai falar de outras despesas da empresa. A gente falou de todos os custos que estão alocados na fábrica, a gente falou das despesas que são específicas das vendas, e agora a gente vai falar das outras despesas todas da empresa. E aí vocês vão ver que alguns já estão preenchidos aqui. Então, vamos lá. Então, salário bruto, a gente já colocou aqui em cima, vocês lembram que a gente colocou a mão de obra da fábrica separada, porque a mão de obra da fábrica, ela é custo, né? Quanto mais eu produzo, mais gente eu preciso contratar, e é a equipe que está diretamente alocada na produção dessa fábrica de alimentos. Aqui embaixo, então, a gente não precisa somar de novo, né? Eu não posso duplicar isso. Então, aqui embaixo, eu vou somar só os salários das pessoas que estão nas outras áreas da empresa, que aqui na nossa planilha a gente chamou de administrativo, tá? E aí, esse valor, eu vou considerar, gente, eu vou considerar ele até maio aqui, porque vamos supor que a gente está falando de uma empresa que tem dissídio todo mês de junho, né? E aí, vamos falar que, em média, a gente tem aí um reajuste anual de 5%. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou multiplicar por 5%. Vou aumentar 5% nele, ok? E aí, a partir disso, eu vou ter o restante da minha folha de pagamento até o final do ano. Fizemos esse incremento aí em função do dissídio. Vale transporte. A gente supôs aqui que a gente está falando de uma empresa que paga um valor mensal de R$ 2.000 de vale transporte. Só que aí o que acontece? A empresa, ela deduz do salário bruto do funcionário, para quem já sabe disso, a empresa deduz 6% do salário do funcionário, né, para remuneração de vale transporte. Então, eu vou vir aqui e eu vou subtrair esse valor aqui vezes os 6%, tá? E aí a gente tem, então,
o valor real. Eu vou até fazer assim, vou colocar essa fórmula de outro jeito. E aí, aqui, eu também vou reduzir os meus 6%. Certo. Então, aqui eu tenho os 2.000 de vale transporte, e eu já tirei aqui os 6% que a empresa deduz do salário bruto do funcionário. As outras linhas que são de cálculo de folha, a gente já deixou elas preenchidas aqui, elas vão estar com as fórmulas, eu vou explicar rapidamente, tá? Então, para a parte de vale-refeição, por exemplo, se a gente está falando de uma empresa que paga R$15 por vale-refeição por dia, né, de vale-refeição, e considerando que o mês tem aí, em média, 22 dias úteis, vocês vão ter essa fórmula aqui, que é o 15 do valor do vale, vezes o 22, que é a quantidade de dias úteis, vezes o número de pessoas que você tem na empresa. E aí você chega no valor mensal de quanto que você gasta com vale-refeição. No caso do FGTS, o valor é basicamente 8% sobre o valor do salário, tá? Do salário bruto. Essas duas linhas, vocês vão ver que elas estão em branco aqui, que são basicamente deduções de imposto de renda e de INSS, que é uma guia, que é a própria empresa que paga para o governo, mas ela desconta isso da folha do funcionário. Então, se a gente tivesse, se eu fosse quebrar isso aqui, colocar os valores aqui certinhos, a gente teria que chamar isso aqui de salário líquido. E aí a gente somando salário líquido, mais esse imposto de renda, que é a própria empresa que paga para o governo, mais esse INSS que a empresa paga para o governo, aí a gente teria a soma. Para simplificar, como o nosso exercício aqui, ele não está tanto nessa parte de calcular imposto sobre a folha e tal, a gente quer focar mais em fazer um exercício aqui de como é que a gente monta um orçamento, a gente simplificou e a gente colocou tudo aqui em cima, né? Então, aqui está tudo que é de salário bruto da empresa e a gente deixou esses aqui em branco, tá? Mas o que é importante vocês saberem é que se a gente somar o salário líquido da pessoa, mais o IR que a empresa recolhe, mais o INSS que a empresa recolhe, você tem o valor certinho. Beleza. E aí, vou seguindo aqui. Tem a parte do INSS, que é o patronal, que aí esse é a própria empresa que paga, né? Não é um valor que ela abate do valor do salário bruto do funcionário para pagar o governo. Na verdade, esse aqui é a própria empresa que paga. Além do salário que ela paga esse INSS patronal, que é 20%. Então, ele está destacado aqui também, tá? Férias. Como é que eu faço o orçamento de férias? Basicamente, eu tenho o valor da minha folha. A gente sabe, né, aqui em cima, a gente viu que a folha de pagamento dessa empresa, ela é 38 mil mensais. O funcionário, ele recebe 1/3 das férias, né? Então, além do salário de todos os meses, além do 13º, quando o funcionário tira férias, ele recebe 1/3. Então, a gente está calculando aqui esse 1/3 de férias que ele recebe além do salário, e a gente está dividindo isso, distribuindo isso em 12 meses. Então, por isso que vocês estão vendo aqui que os valores estão iguais, tá? O cálculo já está certinho aqui. 13º salário, então, se eu somar aqui novembro mais dezembro, a gente tem o valor que está aqui em cima, que é o valor da folha. Lembrando que os impostos, eles são pagos no mês de novembro, então dá um valor um pouco mais alto, e em dezembro a empresa paga o saldo, tá? No ponto aqui de rescisões, por mais que a gente não tenha um orçamento específico para rescisões, né, não é toda empresa que faz esse orçamento, é importante dizer aqui que é bom acompanhar, né, como é que está esse passivo de rescisões, a empresa precisa controlar isso direitinho, tá? Prolabore, nós estamos considerando aqui no nosso exemplo que é uma empresa que tem um sócio, e aí para esse um sócio a gente tem um Prolabore mensal de 1.045. E assim a gente fecha a parte dos cálculos que são referentes à folha de pagamento. Então, tem algumas especificidades aqui que a gente não entrou. Essa parte aqui de imposto de renda e INSS, ela é mais detalhadinha, né? Tem alguns cálculos aqui que são bem específicos. Como eu falei, não é objetivo aqui. A gente está à disposição para conversar depois do webinar, se for o caso. A gente pode falar um pouco sobre isso, caso alguém tenha dúvida, tá? E aí, eu tinha falado para vocês, só voltando um pouco aqui em cima, quando a gente fez o cálculo da mão de obra que fica só alocada na fábrica, eu tinha falado que a gente também precisa calcular os encargos direitinho, igual a gente fez aqui embaixo, né? Fazendo todo o detalhamento. Aqui a gente fez um cálculo só para seguir a proporção do que está aqui embaixo, só para a gente preencher.
a planilha, tá? Mas o cálculo que é feito, ele é exatamente o mesmo que é feito aqui. A gente só não queria explicar 2 vezes o mesmo cálculo, então a gente está explicando aqui embaixo. Ok, gente, essa é a parte mais complicadinha, né, de cálculo de folha. Daqui para baixo agora a gente vai ver umas despesas mais pontuais, assim, do dia a dia, e aí a gente vai fazer uns exercícios olhando de novo para aquele gráfico que eu estava mostrando para vocês antes. Como eu disse antes, alguns aqui também a gente já está preenchendo, até para não ficar cansativo e pelo tempo que a gente tem aqui, a gente só quer exercitar. Então, para os cursos, por exemplo, a gente já considerou aqui um orçamento de R$1.000 por mês e para uniformes 900. E fechamos as nossas despesas com o pessoal. E aí agora vamos falar um pouco dessas despesas com infraestrutura. A gente já preencheu aqui também o contrato de aluguel. Um ponto importante para lembrar, e que muitas vezes as pessoas se esquecem na hora de fazer orçamento, é prever se você vai ter reajuste no valor do contrato do aluguel e de quanto vai ser esse reajuste. Olhar no contrato se ele é reajustado por algum índice de preço, né, entender qual que vai ser a condição para esse reajuste. Então, nesse caso aqui, a gente considerou que o reajuste é feito no mês de janeiro, então a gente repetiu o mesmo valor todos os meses do ano. Mas tem que ficar bem atento a isso, porque às vezes os valores têm um impacto grande no orçamento da empresa, tá? Bom, gente, vamos falar um pouco então dessa parte aqui de energia elétrica. Eu vou filtrar aqui energia elétrica. O que acontece? Até agora, a gente estava falando de gastos, e quanto mais eu vendo, mais eu gasto. Então, a gente estava olhando muito para esse gráfico aqui de baixo, para entender principalmente essa linhazinha laranja aqui, e para entender quantos por cento da minha venda aquele gasto representava, certo? Só que agora, a gente está falando de gastos que são fixos. Eu não vou gastar mais energia elétrica necessariamente se eu vender mais. Então, a gente vai prestar mais atenção daqui para frente, nesse gráfico aqui de cima, tá? Então, vocês estão vendo aqui, essas barrinhas verdes são os gastos mês a mês. Eu deixei um exemplo aqui com um valor zerado, porque às vezes acontece para empresas, por exemplo, que você lança todas as suas notas no sistema. Se chegar no mês lá, você esqueceu de lançar, ou se de repente a Celeste, sei lá, acumulou 2 faturas e mandou tudo numa só, pode ser que o seu orçamento venha assim zerado, né? E é importante entender se isso aqui ficou faltando nota no sistema, entender direitinho o que é, tá? Para não tomar a decisão errada. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou até apagar esse zero aqui, ó. Vocês vão ver como é que muda a barrinha aqui embaixo. Porque se eu falar que eu tenho um mês que o meu melhor valor foi 0, eu distorço tudo que eu fiz aqui, eu distorço toda a minha análise. Na verdade, os números que a gente precisa considerar mesmo são esses aqui. Então, eu estou falando o seguinte, ó. Considerando esses 11 meses, eu gastei em média R$3.300 por mês, 3.393, na verdade. O meu melhor gasto foi 2.700, ele está me propondo 3.000. Só que às vezes eu posso ver, bom, acho que 3.000 tá puxado demais. Não vou chegar a 3.000, vou colocar 3.100, né? E aí você vai calibrando de acordo com o seu desafio aí, tá? No caso aqui do nosso exemplo, eu vou colocar 3.300. Então, é sair daquela média mensal de 3.393 para 3.300. Então, a empresa vai ter que achar uma forma aí de fazer uma economiazinha. E esse é um ponto muito importante, eu vou aproveitar o gancho para falar. Quando a gente fala de gasto, é muito importante que a empresa tenha, que ela tenha forma, que ela pense sempre em como achar caminhos assim para cortar a despesa o tempo todo. A gente fala que despesa é igual unha, né? A gente tem que estar sempre cortando. Porque tem tanta coisa que aumenta, a inflação aumenta, o fornecedor reajusta o preço, tem um monte de contrato que né, o fornecedor vai lá e muda o valor do contrato. Então, se a gente não tratar a despesa igual unha, de estar cortando o tempo todo, de estar sempre olhando, pensando assim, eu preciso melhorar, daqui a pouco as suas contas não estão fechando, né? Então, a gente sempre tem que olhar para a despesa quando vai fazer um trabalho como esse de orçamento e sempre se perguntar onde eu vou cortar, qual que é o desafio que eu vou correr atrás, tá? Sempre. E sempre tem que acontecer. Bom, vamos seguir aqui. Só voltando aqui um pouco, a conta de água já está preenchida, porque, de novo, é o mesmo exercício, a gente não vai passar um por um. Dedetização, olha que exemplo interessante. Então, a gente tem aqui um gráfico em que eu tive 6 meses do ano que eu gastava esse valor aqui, 1.500. E aí, os outros 6 meses do ano, eu gastei 850. O que eu faço nesse caso? Será que eu faço a média? Será que faz sentido eu falar de média nesse caso? Aparentemente não, né? Porque se eu tenho 6 meses aqui que eu estou pagando 850,
talvez eu negociei um contrato com a empresa que faz a dedetização lá da minha empresa e consegui um desconto, ou mudei de fornecedor e tal. E aí, na verdade, o que faz sentido para mim hoje é esse 850. Então, só para dizer o seguinte, não dá para simplesmente olhar para esse gasto e fazer a média de tudo, né? Porque às vezes a média não vai fazer sentido. Nesse caso aqui, nós vamos ficar com esse 850, que foi, na verdade, o melhor valor dessa série histórica, né? Então, vamos lá, vou preencher aqui 850. Ok. Seguros e internet, mesma coisa. Vamos pegar aqui um outro gasto para a gente ver. Consultoria. O que aconteceu aqui nessa linha de consultoria? Olha, eu tenho vários meses do ano em que eu tenho um valor igual, fixo. Então, isso aqui pode indicar que a empresa ela tem um contrato fixo, um contrato recorrente, com uma empresa de consultoria, alguma coisa assim. Só que tem uns meses aqui do ano que tiveram uns picos. E aí, quando a gente vai montar o orçamento disso, a gente precisa se perguntar: o que foi isso aqui? Isso aqui é um excedente? Isso aqui é uma coisa que eu vou ter que orçar de novo, né? É um negócio, por exemplo, isso aqui em janeiro. É uma coisa que acontece todo mês de janeiro, que eu vou precisar orçar uma vez por ano, ou foi um gasto que eu tive uma vez e eu não vou ter mais? E aí, com base nisso, a gente decide qual que é o número que faz mais sentido. Para esse caso aqui, vamos considerar que vai ser os 2.500, porque eu tenho, né, no exemplo aqui, um contrato fixo com essa consultoria, e eu não vou gastar mais nada que isso, até porque esse ano está apertado e eu não vou gastar mais que 2.500. Certo. De novo, mesmo exercício para as demais contas, tá? Os gráficos vão estar ali para vocês brincarem e exercitarem depois. Vamos pegar mais uma conta aqui para a gente ver, que é produtos de copa. Esse aqui é um exemplo que eu gosto de mostrar pelo seguinte. Tem muita empresa que tem, tipo, faz festa de Natal, aí faz festa de Halloween, sabe? E aí vem aqui e faz, sei lá, fez festa junina, por exemplo. E aí ela tem gastos que são muito específicos. Então, tipo, ela gasta pouquinho ali, todo mês ela vai e gasta um pouquinho. Só que ela sabe que quando chegar outubro, ela vai fazer festa de Halloween, quando chegar fim de ano, ela vai fazer confraternização. Então, nesse caso, talvez também não faça sentido eu pegar só a média, né? Pode até ser que, em média, eu vou gastar a mesma coisa. Mas se eu sei que eu gasto mais em dezembro do que nos outros meses, eu vou projetar mais em dezembro do que nos outros meses. Então, de repente, ao invés de eu vir aqui e projetar uma média de R$ 1.100, eu vou lá e coloco que em dezembro eu vou gastar 3 e nos outros meses eu vou gastar 800, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, não necessariamente só porque a gente está olhando para a média, a gente precisa repetir o mesmo valor todos os meses. A gente pode entender o que faz sentido para cada uma das contas. Aqui, para simplificar o nosso exercício, eu vou colocar um valor fixo mensal. Mas lembrando disso que nós falamos ali, que não necessariamente eu preciso repetir tudo. Taxas. Gente, tem mais 3 pontos aqui para a gente passar, e aí a gente vai abrir para perguntas, tá? Taxas. Isso aqui é uma conta interessante, porque tem muitas empresas que, assim, vão pagando várias taxas ao longo do ano. E aí tem taxa que você paga que é anual, tem taxa que você paga que é mensal, e aí você pega um gráfico como esse, né, que é uma salada mista aqui, e a gente, quando vai fazer orçamento de uma conta como essa, a gente muitas vezes tem dúvida, né? O que eu faço? Será que eu faço a média? Será que eu considero esses picos e repito, né? Então, se eu paguei mais em setembro, no ano que vem eu vou pagar mais em setembro. Bem semelhante ao exercício que a gente falou agora ali dos produtos de copa, né? Então, é entender se é uma média mensal ou se eu vou ter picos. Então, se você sabe quais são as taxas que você paga, é melhor você fazer o que a gente chama de orçamento base zero, que é tipo, bom, mês de setembro eu pago essa taxa, então eu vou usar essa taxa em setembro. Né? Ou se não, tem uma taxa, sei lá, R$ 110 que eu pago todo mês, então eu vou colocar lá 110 todo mês. Ao invés de olhar o histórico e com base nesse histórico você fazer a projeção, é você olhar e falar, bom, taxas, deixa eu ver quais são as taxas que eu pago, e aí você monta o número do zero, né, para chegar na sua projeção. Tá? A gente chama isso de orçamento base zero. De novo, para a gente simplificar aqui, eu vou colocar uma média, mas lembrando que você pode fazer dessa forma. Falei que é um orçamento base zero. Taxa de cartão. No nosso exercício aqui, a gente vai considerar que essa empresa paga 2,5% de taxa de cartão. Tá? Então, já tem o meu númerozinho aqui do lado.
Um instante. Ok. Então todo mês o cartão já me desconta lá 2,5% sobre as vendas, que é o que eu pago de taxa. Então, tá feito aqui. E aí, eu fiz toda a minha projeção de despesas. Um ponto que é bem importante aqui, que a gente queria comentar, num momento como esse, de pandemia e dos clientes estarem vulneráveis, todas as empresas estão muito vulneráveis, como a gente falou ali no PowerPoint no começo, você pode fazer um exercício de tentar entender quanto que isso vai impactar na sua inadimplência e, em função disso, quanto que disso que você vai deixar de receber. Então, se você quiser fazer uma provisão de créditos que você não sabe se você vai receber, você pode considerar um percentual. Né? Aqui, para esse exemplo, a gente considerou 2%, que eu estou dizendo que de todas as vendas que eu vou fazer, eu não vou receber 2% dessa venda. E assim, a gente chega num indicador que ele é bem conhecido, vocês já devem ter ouvido falar, tem gente que fala também de resultado operacional, então a gente chegou aqui no resultado operacional dessa empresa mês a mês. E aí, para fechar, essa linha de juros de cartão de crédito. Um ponto que é bem importante para a gente ter em mente, quando a gente está montando um orçamento como esse, montando uma DRE, é que eu não coloco, numa DRE, eu não coloco o valor da parcela que eu pago para o banco, não coloco a parcela cheia. Aqui na DRE, eu coloco só o que eu pago de juros. Né? Então, quando o banco me manda lá o extrato das parcelas, tem uma parte que é juros e uma parte que é a amortização da dívida. Aqui, a gente coloca só o valor dos juros. Em DRE, a gente nunca coloca o valor da dívida que está sendo amortizada. É sempre só o valor dos juros, tá? E eu estou considerando aqui, para esse caso, que essa empresa está pagando R$1.000 por mês de juros para o banco. Provavelmente, na realidade, na vida real, não seria um valor fixo, né? Esses valores de juros, eles vão aumentando ou diminuindo mês a mês. Então, só como uma estimativa aqui. Juros e multas, a gente considerou um valor de 250 por mês e chegamos ao final do exercício de uma empresa que tem uma margem líquida de 6%. Então, olha como é desafiador ser empresário, né, gente? Eu tenho uma empresa que fatura quase 4 milhões e aí eu trabalho o ano todo e tiro lá meus 200 mil. É bastante, mas, né, se a gente for pensar, é só 6% de tudo. Mas é muito desafiador mesmo. E quando a gente fala de alguns segmentos especificamente, essa rentabilidade, ela sofre bastante. E aí, um ponto aqui que eu queria deixar de atenção para vocês, antes da gente passar para as perguntas, é isso aqui, ó. Vocês veem que tem alguns meses aqui que a gente tem prejuízo. Então, isso é um ponto muito importante para as empresas acompanharem. Não necessariamente porque eu estou fechando o ano no verde, quer dizer que eu estou verde todos os meses. E aí, quando a gente fala de previsão de fluxo de caixa, a gente precisa ter esses números aqui em mente, porque eu vou precisar de um fôlego aqui, porque eu tenho 4 meses seguidos de prejuízo. Então, eu queria fechar com esse ponto de que é fundamental que a gente consiga enxergar esse número mês a mês para ver se a gente está vivendo uma realidade desse tipo, né? E se a empresa tem algum prejuízo projetado para frente, por quanto tempo a empresa vai estar nesse cenário e quanto tempo ela vai demorar para sair dele, né? Para poder respirar. E aí, em função disso, ela vai saber, consequentemente, quanto dinheiro ela precisa para passar pela tempestade aí, né? Bom, na parte de projeção aqui, a gente fechou. A gente vai passar agora para as perguntas. Repetindo, para quem entrou depois, essa planilha vai ser disponibilizada. E se vocês tiverem alguma dúvida, agora é a hora de perguntar. Bom, gente, recebemos uma pergunta aqui do Wesley. Estou sem capital, qual a melhor forma de alavancar a minha empresa? Bom, Wesley, primeiro, obrigado pela pergunta. Quando a gente fala de alavancar, geralmente a gente está falando de trazer um recurso adicional mesmo, né? Seja ele de recurso próprio, então alguém tem uma empresa, mas na pessoa física a pessoa tem um recurso, ou ela vai buscar um investidor, algum amigo, um conhecido, parceiro que tem interesse em investir nesse negócio, ou a gente vai atrás dos bancos. E aí a gente está acompanhando, na verdade, desde o começo, né, da pandemia, a dificuldade que está sendo para as empresas conseguirem esse crédito nos bancos. E aí foi, no final, agora, acho que 2 semanas atrás, saiu uma medida provisória de que o governo está repassando mais recursos para os bancos para servir como garantia para os empréstimos. O que está acontecendo é que os bancos não querem emprestar porque eles estão com medo dos clientes não conseguirem pagar. E aí o banco está dizendo o seguinte, eu vou garantir esses empréstimos. Então, se o cliente não pagar, a garantia está aqui, você não vai ficar sem dinheiro.
Mas quando a gente fala de alavancagem, a gente fala de uma dessas três fontes, ou a sua própria, ou de um parceiro, ou do banco. E aí você falou que você, tipo, qual a forma de alavancar? Alavancar você só vai conseguir dessas formas, né? Buscando um recurso adicional. Como você não está conseguindo alavancar, você falou que está sem recurso, o que você pode fazer é trabalhar receita e despesa, né? Se não vai vir dinheiro de fora, é a máxima lá do Benchimol, o negócio que dá certo é negócio que a receita menos despesa é maior que zero. Então, postergar a despesa, cortar a despesa, pensar em todas as despesas nesse momento que você pode diminuir. No momento de crise, isso é o que está mais em controle da empresa, né? Eu sei que às vezes isso é difícil, eu sei que tem hora que a conta não fecha, mas o que está no seu controle hoje é despesa. E buscar receita, né, tentando identificar oportunidades, estudando, lendo, entendendo perspectivas para o seu setor, para entender em quanto tempo seu setor vai ter retomada, né, conversando com parceiros, abrindo a cabeça e tentando achar oportunidades no meio de um cenário como esse. Mas o que está mais no seu controle nesse momento, se você não está conseguindo se alavancar, o que mais está no seu controle é a despesa. Então, é cortar a despesa no máximo e abrir a cabeça para tentar achar oportunidade de receita. Eu espero que eu ajude, eu entendo o tamanho do desafio e espero que eu possa te ajudar de alguma forma. Por que você não contempla o valor da prestação do banco, do empréstimo e somente os juros? Isso é uma questão contábil mesmo, assim, tá? A gente nunca coloca numa DRE o valor que você paga para o banco, de amortização da dívida. O conceito contábil de uma DRE é que a gente quer ver se aquela operação ela é rentável ou não. Tipo, se vale a pena brincar desse negócio ou não, né? Se ele dá lucro ou não. E aí, o conceito contábil por trás disso é que, assim, a partir desse lucro, eu vou ter que quitar eu vou amortizar a minha dívida com o banco, né? Então, isso foi um compromisso que a empresa fez com o banco, que ela tem que tirar do lucro dela. Então, contabilmente, se considera que a empresa ela paga o banco com o lucro que ela tem. E dentro da DRE, você só coloca a linha dos juros. Tipo, é uma convenção contábil e a DRE ela é vista dessa forma, tá? O orçamento, a pergunta é um pouco longa, eu só vou ler com calma aqui. Ah, tá. Alberto, no orçamento são lançados os juros embutidos nas parcelas referentes a empréstimos e onde que você lança a amortização. Pois é, na DRE você não lança. Você vai acompanhar no fluxo de caixa da empresa o quanto que você está pagando. Aí você pode acompanhar o quanto que está indo para o banco total, né? No fluxo de caixa você acompanha todo o dinheiro que está entrando e saindo da empresa. E aí você vai acompanhar. Nesse exemplo que você deu aqui, se a sua parcela total é de 5 mil, no fluxo de caixa da sua empresa ou no seu extrato bancário, você vai ver lá uma saída de 5 mil. Mas na DRE, isso assim, isso para todas as empresas, tá? É um conceito contábil, no mundo inteiro é assim. Na sua DRE, você só vai ver os R$ 1.000. Eles só os R$ 1.000 ali, que é o exemplo dos juros, né? Só os R$ 1.000 vão sair da sua DRE. Tá? Bom, produtos bonificados, alguém fez aqui a pergunta. Se você está bonificando o produto, você não vai ter a receita dele. Então, ele não aparece na sua receita bruta, mas ele aparece no seu custo, né? Porque você teve o custo com esse produto, o produto saiu da empresa, só que você não teve receita com ele. Então, ele aparece no custo, mas não aparece na receita. E mais uma pergunta aqui do Rafael. Gente, obrigada pelas perguntas, muito boas, inclusive. Rafael, boa tarde. Qual a diferença de orçamento e fluxo de caixa? O orçamento é no regime de competência e o fluxo de caixa no regime de caixa. É exatamente isso. Eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível aqui. A gente trabalhou aqui quando a gente montou um orçamento. Então, basicamente, aqui o que a gente está falando é de ter a gente quer saber se essa operação ela dá lucro para a empresa ou não, se a gente tem aqui uma operação rentável ou não. Então, no ADRE, a gente considera o mês em que a despesa foi gerada e o mês em que a nota foi emitida. Então, por exemplo, se eu tenho uma venda que o cliente vai pagar em 5 parcelas, no meu fluxo de caixa, no seu fluxo de caixa, você vai ver isso pingando lá em 5 meses, né? Você vai receber um pouquinho em cada mês. Na sua DRE, digamos, se você fez a venda no mês de maio, a receita total
referente a essa venda aparece no mês de maio. Por quê? Foi no mês de maio que você fez essa venda. Foi no mês de maio que você pagou o salário referente a essa venda. Foi no mês de maio que você teve o custo relacionado à venda daquele produto que saiu no mês de maio. Não sei se eu estou me fazendo entender. Mas a diferença é que no fluxo de caixa, quando você fala de coisas que são parceladas, ela aparece no fluxo de caixa. E quando você fala de DRE, que é o demonstrativo que nos ajuda a entender se a empresa dá lucro ou não dá, a gente não fala de parcelamento, né? Então, se você tem um pagamento parcelado, na projeção de DRE, você não faz ela parcelada, você coloca tudo num mês só. Né? Até tem gente que às vezes coloca ali para tentar entender, né? Para tentar fazer uma coisa que junte o fluxo de caixa com a DRE, mas não é o mais correto, não é o ideal. Bom, acho que eram essas as perguntas. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, nós estamos nos minutos finais da palestra, podem utilizar o chat. Senão, nós daremos por encerrado. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, eu gostaria, Tânia, inicialmente te agradecer por essa parceria. Foi uma excelente palestra. Temos alguns elogios aqui no chat, depois eu te encaminho. Que bom. Queria também agradecer a participação de todos aqui, nós tivemos um público bem legal hoje. Lembrando que essa semana nós teremos mais 2 palestras, vocês podem checar toda a programação na nossa página, no sebrae.sc/palestras-online, e também acessar todo o material que o Sebrae tem preparado para você nesse momento no sebrae.sc/coronavírus. A planilha será disponibilizada junto com a gravação da palestra. Agradeço a todos e até a próxima. Muito obrigada. Espero que tenham gostado.